Está aqui na discussão com relação à avaliação para a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Vocês conseguem me ouvir? Sim, perfeitamente. Pode prosseguir. Essa apresentação eu estou representando não apenas em meu nome como médica infectologista, mas também os demais colegas que participaram em 21 de dezembro com a doutora Rosana numa reunião na Secretaria de Enfrentamento à Covid para avaliar a questão da vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Diversos especialistas em imunologia, epidemiologia, arritmologia, virologia, descreveram os diversos estudos que eu vou comentar aqui e nós vamos pontuar as razões e análise de risco-benefício para a vacinação de crianças contra a Covid. É importante notar que, obviamente, ninguém é contra vacinas e um dos principais atributos desta pandemia foi fazer um assassinato de reputações, principalmente na mídia aberta, considerando que qualquer um que tece comentários ou apresente criticamente motivos para questionar aberta e amplamente vacinação em massa em um público que caracteristicamente, como nós vamos demonstrar aqui com dados do próprio DataSUS e também internacionalmente, não demonstram estar sob maior risco de letalidade, justificam a vacinação sem uma análise de custo-benefício. A verdade, ela não se importa de ser questionada, porém a mentira, ela sempre não gosta de ser contrariada nem desafiada. Em relação à evolução da Covid no Brasil, nós temos alguns dados analisados pelos especialistas epidemiologistas, Dr. Bruno Campelo, Dr. Fernando Menezes, em relação ao surto e à pandemia em termos de evolução com o modelo CIR. Lembrando que o modelo CIR analisa suscetíveis, infectados e resistentes. Previsto por esse modelo, nós temos aqui uma análise em que a linha azul contempla um modelo com índice de restrição, em que você considera que o máximo seria 80% a 100%, considerando fechamentos, redução de mobilidade urbana, uso de máscara, dentre outros aspectos não farmacológicos para a contenção da transmissibilidade da doença. E em relação à linha vermelha, há uma linha mostrando o número de casos, de mortes diárias, em relação ao tempo, conforme foi visto ao longo do tempo, principalmente, como a gente pode ver aí, de fevereiro de 2020 a outubro de 2021. É importante frisar nesse gráfico que o início da vacinação, marcadamente em 30 de janeiro de 2021, mostrava que ainda estávamos caminhando para introdução dessa imunização na nossa população e já estávamos enfrentando uma grave crise de saúde pública em meio à gama que apresentavam maiores índices de letalidade no país inteiro, mas principalmente na região norte. É muito importante observar que a partir de 27 de março de 2021, nós já temos uma queda íngreme no número de casos, respeitando o que a gente entende como história natural de toda a curva epidêmica, com a queda e há um esgotamento de suscetíveis, com uma pequena elevação nessa curva, mostrando a presença de outra variante de preocupação, a Zeta, e que, novamente, com a Delta, a partir de agosto e maio, aliás, faz o aumento do número de óbitos e que, incessantemente, a gente vê uma curva decrescente ao longo do tempo. É importante observar que a questão do reflexo das vacinas e também da própria infecção natural corroboram para a redução no número de óbitos, porque entende-se que uma pandemia envolve uma análise multifatorial, tanto na questão dos suscetíveis, como nas que já têm infecção prévia, quanto também dos que estão com imunização completa. Em relação ao número de isolamentos, a gente vê que, paradoxalmente, com o aumento do isolamento, a gente aumentou o número também de óbitos. E com a elevação da Delta, a gente vai ter a sobreposição de variantes e, como a Delta tinha uma menor letalidade, há uma queda importante no número de óbitos. É importante frisar que quando a gente vai analisar esses gráficos, nós não podemos fazer apenas e tão somente uma relação direta ao longo do tempo, analisando número de vacinados e número de casos internados ou óbitos. A gente precisa analisar também quantos desses vacinados já apresentavam infecção prévia,
quantos eram infectados assintomáticos e o quanto de subnotificação nós temos em cada um desses cumulativos. Quando a gente entende a eficácia declarada dos estudos de vacina, o número necessário para vacinar era em torno de 80 a 150 para que uma vida fosse salva. Em média, a gente entende que, se isso fosse verdade, a quantidade de vacinas necessárias para salvar uma vida seria em torno de 115. Mas quando a gente analisa os gráficos de vida real, com mortes diárias por Covid em relação à média móvel de 14 dias e a número de doses administradas, não há uma relação direta. E o grande incremento de doses ministradas, principalmente a partir de julho de 2020, em relação ao grupo etário, a gente tem aqui uma análise por faixa etária e em relação ao gráfico que tem colorido todas as faixas etárias, o gráfico azul escuro mostra exatamente o grupo de 19 anos ou menos. E quando a gente coloca isso em relação ao fluxo ao longo do tempo, ele não tem nenhuma correlação em relação ao número de óbitos também em adultos. Basta dizer que, comparando-se todos os óbitos por idade e o de 5 a 11 anos, quando a gente coloca num gráfico analisando apenas a média móvel de óbitos em pacientes de 5 a 11 anos, ela não variou mais do que 0,5 casos por dia. E nenhum óbito pode ser negligenciado, seja nas crianças, seja na faixa adulta. Mas é importante observar que, em meio à pressão das vacinas com o público adulto, não houve modificação na faixa de média móvel de letalidade, mostrando uma interdependência entre o número de óbitos acompanhando adultos e crianças. Esse gráfico ele é mais claro quando a gente analisa na faixa vermelha as mortes apenas de 5 a 11 anos e em azul mortes de todos aqueles, exceto o de 5 a 11 anos, e vemos que os gráficos não são interponíveis, nem a morte de crianças precede a morte de adultos e elas estão independentes, mostrando que não há qualquer correlação em que a letalidade por adultos leve a uma maior letalidade em crianças ao longo do tempo, como se viu na transição da pandemia. O que claramente se observa, até corroborado pelos gráficos do próprio SVS, é que exatamente a letalidade da P1 mostrou um maior óbito na faixa etária menor do que 19 anos, mostrando também a importância da questão antiandrogênica. O nosso colega Dr. Ricardo Zimmermann, virologista, especialista no sequenciamento genético e um dos precursores no sequenciamento das variantes de preocupação, abordava nesse estudo da Pfizer, que a gente já discutiu aqui sobremaneira, alguns aspectos metodológicos. Digamos, ele foi um estudo em que analisou 1.528 crianças que receberam a primeira dose, nesse público de 5 a 11 anos, 1.517 receberam uma dose, 1.514 receberam 2 doses, e 1.510 completaram um follow-up de 1 mês após a visita, após a segunda dose, com 746 no grupo placebo. É interessante observar que esse estudo analisa o que a gente chama de immunobridging, que não é, dentro de consenso de especialistas ou de guidelines, a melhor análise para avaliar eficácia e efetividade vacinal. Ora, tão somente analisar o título de anticorpos de adolescentes e transpô-los, como foi esse estudo entre 16 e 25 anos, considerando que a taxa observada em crianças de 5 a 11 anos, sendo igual, geraria uma efetividade e eficácia igual, não é suficiente. A gente entende que os estudos de vacina ocorrem, como muito bem apresentada pela representante da Sociedade Brasileira de Imunizações, em vacinas estudadas em anos, muitas vezes até décadas. E a gente entende que apenas analisando ao longo do tempo, em vida real, múltiplos aspectos, como pacientes das diversas comorbidades, que não foi o caso desse estudo da Pfizer, ela teve menos de 2% dos pacientes com obesidade ou doença neurológica, ou cardiopatia congênita, ou imunossupressão com HIV e pacientes com câncer, representados em sua amostra. A maior parte, sim, eram pacientes que tinham doenças cardiovasculares e não representava o que a gente viu que era o maior componente de crianças com maior letalidade por Covid em relação à letalidade. Então, esse estudo não demonstrou eficácia no grupo que mais se poderia beneficiar, que são os de comorbidades.
seria necessário ampliar o EN de